Afinal, o que é a prova de desempenho didático? Se você não me conhece, meu nome é Samuel e esse é o canal Aula Nota 10, que tem o objetivo de auxiliar candidatos em um concurso docente, quer seja para a Universidade Federal, Estadual, Instituto Federal, para aqueles que desejam se tornarem professores. Pois bem, saber o que é a prova de desempenho didático é importante para você não ser reprovado por uma questão conceitual. Isso mesmo, existem candidatos que são reprovados por não entender o que é a prova. Sabendo o que é a prova, você consegue dessa maneira produzir uma aula que realmente seja capaz de ser aprovada, tá? Então, para evitar problemas como esse, vem comigo. Eu quero, junto com você, trabalhar melhor o conceito do que seria a prova de desempenho didático, tá bom? Então, vamos aqui comigo. Primeiro de tudo, você tem que saber o detalhe. A prova de desempenho didático é uma etapa quase que obrigatória. Por que eu digo quase que obrigatória? Porque existem alguns concursos que podem não ter, por mais incrível que pareça, e eu só conheço concursos que têm essa etapa, tá? Mas cada instituição ela é livre para decidir que etapas serão utilizadas, tá? Mas vamos dizer que todas têm, na prática quase todas têm a prova de desempenho didático, tá bom? Agora, o que é que acontece? Essa etapa, por exemplo, para um concurso para substituto, certamente é a prova mais importante, porque o concurso substituto é mais simples, normalmente tem só duas etapas, a prova de desempenho didático e a prova de títulos, e ela é a única prova nesse concurso para substituto que é eliminatória. Então, ela é assim, é algo assim, é a prova mais importante de todas. É a que realmente vai praticamente definir, certo, se um candidato vai ser aprovado ou não, tá? Agora, já para professor substituto, ou para efetivo, melhor dizendo, ela é uma prova muito definitiva para aprovação. Por quê? Porque, apesar de existir outras provas, outras etapas, ela normalmente é a última etapa eliminatória, tá? Então, normalmente, essa etapa, a prova de desempenho que um concurso para efetivo, acaba definindo quem realmente é aprovado ou não, né? Então, essa é uma etapa de extrema importância. Por isso, a importância de saber o conceito dela. Então, antes de dizer o que é importante saber o que ela não é. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que não é a prova de desempenho didático? Ela não é a sua defesa de mestrado ou doutorado. Eu sei, você passou anos no mestrado, anos no doutorado, e simplesmente o que acontece? Você se acostumou com esse modelo, esse formato de apresentação, você fez qualificação, fez defesa, e pensa que agora, quando vai fazer um concurso para professor, deve simular a sua defesa de mestrado ou doutorado. Não, não é esse modelo que você tem que seguir. Não é dessa forma que você deve seguir. Ou então você deve pensar que é semelhante à prestação de um projeto de pesquisa. Também não. Você participou de congressos, conferências, apresentou seu trabalho para muitas pessoas, tá? Talvez até tenha sido premiado, parabéns, mas não é dessa maneira que você também vai fazer a sua prova de desempenho didático. Não é o seu projeto de pesquisa. E lembra daquele seminário que você também apresentava no seu programa de pós-graduação? É parecido, mas também não é. Sabe aquele seminário que normalmente o professor chegava e dava um tema? Ou então você tem que apresentar um pedaço do seu projeto de pesquisa? É, chega um dos mais próximos seria esse, mas não é ainda, tá? Então, também, além de saber disso, você tem que saber que, principalmente, não é a prova de desempenho didático o momento de você ficar falando o máximo possível sobre o tema. Existe um problema que alguns candidatos acreditam que é quase como se fosse uma corrida. Vou falar o mais rápido possível, vou dizer tudo que eu sei sobre esse tema e vou cansar a banca de tanto material que eu tenho lá. Não, não é. Você não vai impressionar a banca colocando o máximo que você sabe sobre aquele tema. Nem tampouco, certo? É o momento de querer impressionar, mostrando uma certa profundidade, a maior profundidade possível sobre o tema. Não, a profundidade ela tem um papel importante nessa prova, mas não é o foco principal. Você não vai falar sobre a nota de rodapé daquele livro obscuro que está lá no
canto da biblioteca que ninguém conhece. Não, não é isso, tá? Não é dessa maneira que você vai trabalhar. E nem tampouco é o momento de você querer impressionar a banca mediante uma linguagem mais técnica, certo? O que eu chamo de tecniquez, né? Você começa a utilizar aqueles termos. O termo técnico, ele tem a sua importância dentro de uma comunicação acadêmica, mas você tem que entender que não é o objetivo também demonstrar conhecimento através desse tipo de linguagem. Então, sabendo o que não é, temos que agora saber o que é realmente a prova de desempenho didático, né? E a prova de desempenho didático, por incrível que pareça, ela é o quê? É uma aula. Ela é uma aula. Ah, Samuel, eu já sabia disso. Eu sei que você já sabe sobre o que é a prova de desempenho, que é uma aula. Até mesmo em alguns editais tem lá descrito que é uma aula. Mas conceitualmente, na mente de muitos candidatos, eles colocam esse momento mais parecido com aquilo que eu já descrevi anteriormente do que uma aula, do que um professor querendo contribuir, ensinar, transformar a vida de um aluno, certo, com aquele conhecimento. Então você precisa pensar realmente na sua prova de desempenho didático como sendo uma aula, certo? Pense nisso. Olha, se a gente for pegar até mesmo uma definição formal, certo? Aparece em alguns editais da seguinte maneira, certo? Que essa etapa é uma aula que o candidato a professor tem a oportunidade de mostrar para a banca examinadora a sua aptidão para a carreira docente. Esse momento é aquele que você vai se vender como professor. Você vai provar que é professor. Lá vai ter uma banca, normalmente formada por 3, 4, 5 avaliadores, que são professores experientes na mesma área que você está concorrendo, para ver se você tem aquele jeito de ser professor. Você consegue não só ter um domínio para si mesmo no conteúdo, mas esse domínio do conteúdo você consegue transformar em uma aula que seja realmente didática para alunos, né? Então, sabendo disso, conhecendo isso, então você começa a produzir melhor a sua aula. Bom, deixa eu explicar aqui, talvez para alguns que sejam até novatos no concurso. Se você já é experiente, se mantenha aqui no vídeo, porque eu quero trabalhar com você algo extremamente importante que vai garantir a sua aprovação lá para o final. Mas talvez você esteja chegando aqui e é o seu primeiro concurso para professor. Bom, como é que ocorre isso, essa prova de desempenho didático? Bom, primeiro de tudo, lá no edital vai dizer um certo número específico de temas, de aulas que você deve preparar, de preferência com antecedência, tá? Esses temas de aulas normalmente variam 10, 5, 3. Eu já vi concurso com apenas um tema. Já está lá no edital, o tema estabelecido é esse e acabou, tá? Mas normalmente tem um certo número de temas que você deve preparar a sua aula. Vai chegar um dia em que vai ser sorteado esse tema, o tema específico de sua aula. E aí, isso pode mudar muito. Tem editais que vão fazer um sorteio de individual, cada professor vai ter um tema diferente, cada candidato a professor vai ter um tema diferente. Você também, alguns que vai ter sorteio coletivo, onde é um tema só para todo mundo. Então, depende muito de cada edital. Normalmente, depois do edital, é dado um tempo para que você se prepare. O melhor é você ter se preparado antes do sorteio e pegar esse tempo para fazer só os últimos ajustes, os últimos ensaios, antes de você realmente apresentar. Chegou o dia da apresentação, você vai agora diante da banca e vai o quê? Vai entregar um documento para a banca que é o plano de aula. Lá no edital normalmente pede também esse plano de aula, tá? Que é, na verdade, o planejamento dessa aula que você preparou. E depois que você fez isso, você vai então ministrar a sua aula diante da banca. Como eu disse a você, a banca é formada por professores experientes. Normalmente na sala vai ter só a banca, talvez um servidor, outro ajudando no processo. Não vai ter aluno, não vai ter uma plateia de alunos lá. Pode existir uma outra pessoa, uma outra pessoa presente. Candidato não pode assistir normalmente a aula de outro candidato, tá? Mas você vai ministrar isso para essa banca. E a banca vai então lhe avaliar. Vai dar uma nota e depende da escala que o edital escolheu, de 0 a 100, de 0 a 10, tá? Essa nota existe no edital um ponto de corte.
Existe um valor limite que diz que você precisa de uma nota mínima para ser aprovado. Normalmente varia entre 6 e 7 numa escala de 0 a 10. 60, 70 na escala de 0 a 100. Mais ou menos por aí, tá? Bom, o que é que acontece? Por que que muitas vezes pessoas são reprovadas por não entender o que é a prova de desempenho didático? Porque simplesmente eles fazem aquilo que eu já mencionei anteriormente pela maneira como eles olham diferente a prova, pela maneira como eles encaram aquela prova, porque muitos deles preparam a sua aula, preparam aquele momento olhando para a banca, a banca examinadora. Mas se eu dizer uma coisa para você, você não deve, de modo algum, fazer a sua aula para a banca. Isso mesmo, você não vai ministrar sua aula para a banca. Não é a eles que você tem que atingir na sua aula. Mas, Samuel, são eles que vão estar assistindo a minha aula. Samuel, são eles que eu vou estar olhando lá. Não tem mais ninguém na sala. Não vai ter aluno, certo? Sim, mas não são eles o objetivo focal de sua aula. Você tem que pensar como professor e preparar a sua aula para ser ministrado para alunos, para os seus alunos. Mas, Samuel, você disse que não tem aluno. Sim, mas você tem que imaginar realmente aquela sala lotada de alunos. Você tem que imaginar que você está preparando cada item, cada material, cada conceito, cada exemplo, cada exercício para alunos. Lembre do seu período lá que você era aluno na graduação, como você queria que o seu professor tivesse explicado esse conteúdo para você? Quais são os mecanismos que você teve para entender esse conteúdo? Então, aplique isso pensando em alunos. Aí sim a banca fica impressionada, porque a banca está querendo ver como você se relaciona com o aluno, não com ela. Ela já sabe aquele conteúdo, ela já conhece aquilo, ela quer saber você como professor. Então, para de querer se comunicar com a banca, para de querer se comunicar de maneira mais técnica ou mais erudita para tentar impressionar a banca. Você tem que impressionar seus alunos. Você tem que impressionar com a sua didática esses alunos. Quando você faz isso, meu amigo, minha amiga, quando você faz isso, acredite, aí sim você conseguirá, você vai conseguir a sua tão sonhada aprovação no concurso docente. Eu tenho certeza que você voltará aqui feliz, irá botar no comentário aqui: "Ah, Samuel, eu consegui, fui aprovado, obrigado". Muito bom. Mais do que isso, quer agradecer mesmo? Já coloca aqui um like, coloca um gostei aqui no vídeo. Eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante. Primeiro, para poder o vídeo ser melhor divulgado para as pessoas. Além disso, também vai ajudar que eu possa produzir um bom trabalho para você com mais conteúdo com relação como esse. E eu espero sim, certo? Ver a sua mensagem de que o seu nome apareceu lá no topo da lista de aprovados. Segue o Aula Nota 10 para mais orientações como essa. Eu espero você. Até mais.